glória a Deus. Então eu quero já te pedir para abrir a sua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 4. Eu quero ler vários textos aqui, mas os próximos estão mais fáceis, né, no Antigo Testamento, mais ali especificamente em Gênesis. Eu quero falar sobre um tema que Deus tem falado no meu coração há alguns dias. Na verdade, todos são, né? Eu costumo dizer, irmãos, que nós somos pessoas aqui que sobem no altar para ministrar, seja o louvor, seja a palavra. A gente não pode se pegar no domingo de manhã desesperado, né? O que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou cantar. Não. Isso já queima no nosso coração durante dias, né? E a gente vem aqui e a gente só tem aquele trabalho de pedir para Deus qual que é a palavra que Ele quer direcionar. Amém, queridos? Mas há alguns dias Deus tem falado isso aqui comigo, né? E a gente tem percebido isso em toda a cidade, todo o estado, né? Todo o país e também no mundo, né? Eu quero falar com vocês sobre contentamento. Repita comigo, contentamento. Especificamente, hoje o tema é aprendendo a ser contente, tá? Esse é o tema de hoje. Eu quero falar com vocês sobre ser contente, né? Eu e você, na figura de filhos do Senhor, discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos, né, estar sempre contentes, tá? E isso é um aprendizado. Nós vamos ler aqui que isso é um aprendizado. Então a gente vai orar, né? Deus, me faça contente. Não, isso nós precisamos sim também orar, mas isso é aprendizado. Nós temos que aprender todos os dias a sermos contentes. E para que eu e você sejamos contentes, primeira coisa, né? Ninguém é contente se não tiver Jesus no coração. Amém? Está falado, né? Isso aqui é batata. Ninguém vai ser contente, irmãos, se não tiver Jesus no coração. Isso eu falo porque nós vemos pessoas que estão na alta aí, né, na sociedade, né, são milionários, bilionários, e se pudesse entregar toda a sua fortuna por um pouquinho de paz no coração, assim eles fariam. Então eu acredito que eles não ouviram falar de Jesus, ou não quiseram aceitar Jesus, mas uma hora Deus trabalha, o Espírito Santo convence, e eles vão ser contentes porque com certeza vão encontrar Jesus e colocar no seu coração. Amém, queridos? Então isso aqui é uma palavra sobre contentamento, mas não é uma palavra sobre comodismo. Tá? Não vamos falar sobre comodismo aqui, tá bom? Mas também é uma palavra sobre satisfação em Deus. Satisfação do nosso coração. Eu quero fazer essa introdução aqui para que você entenda, né, que não é sobre se acomodar. Então, no decorrer da mensagem, nós vamos desfrutando desse entendimento aqui. Amém? Filipenses 4:8, quem achou, diga amém. Diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. 11. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Versículo 13, clássico: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Para a gente iniciar aqui essa parte, né, na verdade, só quero mostrar para você como que deve viver um discípulo de Jesus. Amém? Como deve viver um homem e uma mulher que encontrou a Jesus. É cabisbaixo? É sem expectativa? É sem esperança? É com medo? É sempre temendo as coisas deste mundo? É assim que vive um homem de Deus? Pelo contrário, irmãos. A nossa esperança não está neste mundo.
Nossa esperança não está na inflação. Nossa esperança não está nos gerentes bancários. Nossa esperança não está, queridos, no próximo presidente. Você crê nisso? Credo, pastor? É verdade. Por isso que muita gente sofre, irmão. Porque nossa esperança precisa estar em Deus. Ok? Então eu peguei esse texto aqui de início, a gente vai para outro daqui a pouco, mas eu só quero mostrar para você como deve ser a vida, a conduta de vida de um homem, de uma mulher que estão com Jesus no coração. Eu e você vamos aprender a ser contentes em toda e qualquer situação. Amém, irmão? Querido pastor, você não sabe quais as situações que eu tenho, você não sabe as minhas. Todos nós, irmãos, temos situações difíceis, talvez embaraçadas para serem resolvidas, que necessitam demais da nossa fé. Estou sozinho nessa? Sim ou não? Todos nós precisamos entender que o mundo tem aflições, mas nós também precisamos entender que Jesus declara que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele já venceu esse mundo. Amém? Então isso vai tomando conta do nosso coração e nós vamos declarando a nossa fé diante das circunstâncias. Nós vamos, está legal, beleza, então eu estou feliz, estou contente. Estou contente, estou satisfeito. Não está tão bem assim, mas eu estou contente. Não dá para falar que a gente é feliz o tempo todo, né? Porque como que a gente vai falar que a gente é feliz nesse mundo cruel? Onde você está enxergando estupros coletivos, pessoas espancando um cachorro até morrer, entre outras situações, fora as guerras, fora as discussões, fora as dissensões políticas, fora as traições. Poxa, eu sou feliz. Talvez até injusto dizer isso, mas nós estamos contentes. Entendeu a diferença? Então estar contente, irmãos, é se contentar com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu poderia te lançar uma pergunta agora: o que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem feito para que você possa se sentir contente em Jesus? Então a primeira coisa que eu quero te falar, irmão: discípulos de Jesus são pessoas contentes. Posso ouvir um amém? Agora eu posso ouvir um amém contente? Glória a Deus. Queridos, isso precisa ser aprendido por nós. Então Paulo começa esse texto nos dizendo já sobre um pensamento que precisa ocupar o nosso entendimento no geral. Coisas boas, coisas agradáveis, coisas que existem valor. Se existe algo assim, irmãos, que isso ocupe o meu e o seu pensamento. Meu irmão, o que você tem pensado nesses dias? O que a igreja do Senhor tem pensado nesses dias? Qual que é o pensamento que ou limita ou impulsiona a sua vida? Meu irmão, como que nós estamos pensando como cristãos nesses dias? Isso é muito importante. Existe um dado, talvez alarmante, que mostra que os evangélicos já são mais da metade do Brasil. E daqui a poucos anos a gente vai assumir para 80%. Uau, isso é top, extraordinário. Mas então por que as coisas não mudam? Por que, irmãos, que o nosso redor não muda? Por que, queridos, que as pessoas ao nosso redor não se convertem? Porque está faltando alguma coisa. Então eu posso julgar a dizer que está faltando o contentamento. Porque o não contentamento me faz olhar para tudo, menos para Jesus. Amém? Então Paulo nos ensina, a olhar para essas coisas que vêm do alto. Colossenses 3 fala sobre isso, Se vocês já estão ressuscitados em Cristo, pense nas coisas que são, da onde? Do alto, irmão. Eu e você estamos aqui para fazer essa conexão entre céu e terra. Seja feito aqui na terra como é feito no céu. Nós temos essa tarefa, nós temos essa incumbência sobre nós. Então, se eu quero viver essas coisas do céu na terra, eu preciso pensar nas coisas que vêm do alto. Amém, irmão? Então amanhã vai ser uma segunda-feira diferente, cara. Você vai levantar e vai falar assim: Deus, o que o Senhor tem para nós hoje? Senhor, o que nós vamos fazer hoje? E eu quero entrar em ebulição logo cedo. Então Ele vai falar assim para você: dobre os seus joelhos. Uau, pastor, eu achei que eu ia ver uma coisa diferente. Não, começa dobrando o joelhinho. Você começa dobrando o joelhinho, começa lendo ali um salmo, você começa meditando naquela palavra, e as coisas começam a mudar para mim e para você, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Deixa eu já pular para o 11 aqui, que eu quero dizer que Paulo fala para aquele povo, né? Ele está feliz porque ele viu um cuidado das pessoas para com ele. Ele está muito feliz. Só que ele diz assim, ó, cara, eu estou feliz, vocês estão fazendo coisas boas para mim, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós estamos falando de um homem, né? Paulo, ele era um príncipe, né? Era um homem bem requisitado, ele tinha um alto cargo. E aí ele deixou isso para trás para que ele pudesse viver o evangelho. E aí a vida dele começou a ter um monte de coisas diferentes, né? Coisas poucas, tipo um naufrágio, tipo uma surra em praça pública, né? Coisa tranquila, mentira de letra, né? Ele começou a ser esse cara, que tinha abundância, e depois começou a viver com escassez, mas sempre viveu na provisão do Senhor. E esse mesmo homem, que foi um discípulo de Jesus, ensina a mim e a você, não somente com esse texto, mas com a sua conduta de vida, que nós precisamos aprender a ser contentes em toda e qualquer situação. Eu te falo, meu irmão, como que você está hoje? Como que você está hoje? Você tem carro, amém? Glória a Deus, não tem ainda, vai ter, em nome de Jesus, já toma posse. Se você tem uma bike, você vai ter uma moto, em nome de Jesus, depois você vai para o carro. Mas se você tem essas coisas, irmãos, na sua vida, e está faltando o que para você? O que está faltando para que eu seja de fato um cristão que coloca essa terra em ebulição? Por que eu não consigo ser um cristão igual a Paulo, mesmo sofrendo, apanhando, sendo judiado por pessoas, que coloca toda uma cidade polvorosa para que deixem as suas manias, os seus costumes e passem a seguir a Jesus? Se tinha alguém que podia reclamar, irmãos, era esse Paulo. E não fazia isso. Amém? Depois ele afirma, né, que ele consegue, ele sabe o que é passar por necessidade, por abundância, ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é estar nutrido. E ele encerra com essa frase, com esse jargão cristão, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente enxerga esse texto dessa forma, isso desmistifica muita coisa, porque essa frase virou tatuagem, hoje não existe mais talvez, né, a placa de para-choque de caminhão, virou frase escrita na geladeira. Mas ele está falando sobre ele estar feliz e contente porque existe um Deus agindo, e seja qual for a situação. Entende? Uma situação de morte, complicadíssimo, o Senhor está ali, está agindo. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Hoje estamos bem, mas tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou bem é porque eu posso isso naquele que me fortalece. Se não está tão bem assim, mas o Senhor vai te fortalecer para que você consiga ter vitória nessa luta, em nome de Jesus. É sobre isso que ele está falando. Está bem? O Senhor me fortalece. Está ruim? O Senhor me fortalece. Vai ficar melhor ainda, o Senhor vai nos fortalecer. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Então é isso que nós vemos. Eu quero falar para você, quis falar para você sobre a conduta de um discípulo do Senhor Jesus, como deve ser. Amém? Agora abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Se essa é a conduta de um cristão, de um homem, de uma mulher que de fato, genuinamente encontraram Jesus, esse tem que ser o estilo de vida. Eu quero te mostrar agora como que o diabo faz para combater isso na sua vida. Existem artimanhas do inimigo para não deixar você contente, irmão. Você acha que isso é verdade? Talvez você esteja enfrentando uma agora. Você não consegue cantar, não consegue adorar, não consegue abraçar os seus irmãos na igreja, tudo é fardo. Você talvez está com uma situação no seu coração que você não consegue estar contente. Eu quero te mostrar que muitas das vezes isso é cilada de Satanás. Gênesis 2,16, quem achou, diga, ó glória. Diz o seguinte: e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Atenção, você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Ok? Aqui é o famoso mandamento de Deus para Adão e para Eva. Ok? Eu ouvi uma mensagem esses tempos que me chamou a atenção em cima disso aqui, né, que é mais ou menos assim, queridos.
não existe aqui um só mandamento, existem dois. Só que nós olhamos para um só, que é o mandamento que você não pode comer. Então Deus vai lá e cria todas as árvores frutíferas. Vamos enumerar? Não tem como. Vamos então jogar assim por baixo, 1000 árvores. 1000 plantas, né? A gente coloca as rasteiras também. Vamos lá, é muito mais, só que vamos colocar 1000. Ele fala assim, vocês podem comer, comam à vontade, se fartem das 1000, de tudo isso. Só não coma de uma. Perceba, irmão, que o nosso coração sempre está na ordem segunda. Não comam. Mas antes da segunda ordem veio a primeira, que é comam. Estejam satisfeitos. Se satisfaçam de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Ei, meu irmão, comam, se fartem do pão da vida. Vocês nunca terão olhos para cair no pecado. Entende? Foi isso que o Senhor estava dizendo a Adão e Eva. Comam, fiquem à vontade, só não comam dessa. Até aí tudo bem, irmãos, até aí tudo tranquilo, certo? Porque a hora que eles comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles fariam algo chamado pecado. Tanto é que fizeram, o pecado entra no DNA humano, a gente está lutando com ele até hoje. Quem dera eles não tivesse comido, já pensou? Então, queridos, o pecado nada mais é do que desobedecer uma ordem. Repita comigo, desobedecer é pecado. Amém? Então eles pecam, eles desobedecem uma ordem. Se você for analisar friamente, não foi nada grotesco, nada feio, nada escandaloso. Foi comer uma fruta, mas mesmo comendo uma fruta, eles ficaram fora da ordem de Deus, cometeram um pecado e aconteceu tudo que a gente já sabe. Terrível, né? Mas isso aconteceu, irmãos, porque eles não estavam fartos daquilo que se podia fazer. E o diabo vem, né, e ele é astuto para derrubar eu e você. E ele faz isso, né, com Eva. Queridos, é assim, ó. Quando a gente entra num negócio chamado cobiça. Repita comigo, cobiça. Essa é a chave que o inimigo tem usado para desvirtuar o entendimento do cristão. A cobiça, irmãos, tem feito homens e mulheres de Deus escorregarem, esfriarem na fé, deixarem famílias, estragarem ministérios por um negócio chamado cobiça. Nós não conseguimos parar mais em lugar nenhum, nós não temos mais raízes, nós não temos mais felicidade, porque algo está dominando o meu coração chamado cobiça. Se você for analisar, né, e você for estudar a Bíblia, em Êxodo 20:17, existe o 10º mandamento. Qual é o 10º mandamento? Deixa eu ler para você. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento e nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O 10º mandamento é não cobice. Porque a cobiça, irmãos, nada mais é de você querer algo que Deus não te deu. Isso está fazendo o ser humano, fazendo o crente cair em um buraco tão profundo, longe de Deus, longe das coisas que Deus tem, longe daquilo que o Senhor preparou para que você fizesse de antemão. Porque nós estamos cobiçando demais. Nós estamos indo contra um mandamento que é não cobice. E ele é específico, né? Ele fala sobre mulher, sobre casa, sobre bois, que significa riqueza, sobre jumentos. Aquele tempo era o que os caras tinham. Amém, queridos? Então a gente começa a ter um desvio de conduta, mas a gente começa a maquiar aquilo. Entende? Quer ver uma coisa que caracteriza cobiça, irmão? A gente não consegue festejar as coisas dos outros. A gente não consegue. A gente vê um irmão que compra um carro novo, um carro diferente, e adquire uma casa. A gente não consegue, de forma nenhuma, desejar o bem daquilo. A gente começa, a nossa cobiça, né, faz aquela capa aparecer. A gente fica triste. A gente fica mal. Por que Deus não deu para mim, né? Por que Deus não fez isso comigo? Por que
que Deus não entregou isso para a minha família? Esse pensamento começa a girar dia e noite na nossa cabeça. A gente não sabe por que os remédios que mais vendem hoje em dia é ansiolítico. Porque a cobiça está tomando conta do nosso coração. Mas olha só, quando eu cobiço algo que é do meu irmão, que Deus não me deu, que não me confiou ainda aquilo, eu estou menosprezando o que eu já tenho. Essa é a questão. Quando alguém já teve, né? Você tinha um tênis que era o seu xodó. Aí Deus te abençoou com outro. Aquele que era o xodó começa a ficar sujo, começa a ficar empoeirado. Então quando a gente começa a cobiçar as coisas, a gente começa a desdenhar do que Deus nos deu. Entende? Então automaticamente quando eu estou na casa de alguém, eu desejo, cobiço aquela casa para mim, eu estou desdenhando da casa que Deus já me deu. Glória a Deus pela minha casa, irmão. Então eu começo a olhar com outros olhos, eu não quero mais a minha, eu não quero mais aquilo que Deus me deu. E assim é com a esposa, começa a olhar para outra mulher, começa a desdenhar o que você já tem. O carro, né? Deus te deu um carro, você não está molhando, você não está enfrentando a chuva, mas você sempre quer mais. Você sempre quer mais. Nunca está bom. E aí Deus dá o carro que você quer, e aí a gente quer uma casa igual aquela, a gente quer uma varanda igual aquela, a gente quer um portão que abre daquele jeito, nunca está bom. Isso é cobiça. Então isso foi o que foi feito com Adão e Eva no jardim. Existiam muitas plantas para se comer e desfrutar, ok? E ela faz o quê? É a mesma estratégia de Satanás ainda hoje. Faz olhar para somente aquele negocinho que você não tem. Insignificante, mas que vai fazer a tua mente e o teu coração desdenhar de tudo que você já conquistou em Deus. Faça um exercício aí, irmão, feche um pouquinho os seus olhos e pense em tudo que Deus já te deu. Pensa aí. Pensa só esse mês que Deus já fez por você. Como Deus é bom. Continue com os olhos fechados. Se você quiser já agradecer um pouquinho aí. Poxa, irmão, como Deus é bom. Nesse momento o diabo vai tentar colocar na sua mente agora coisas que vão tirar você da paz. Não deixa. O Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Ó Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. É assim que a gente combate. Amém? Pode olhar para cá de novo. Então qual que é o papo da serpente, irmão? O papo da serpente, abre aí, Gênesis 3. Gênesis 3 diz o seguinte, versículo 1. Olha só a pergunta que ela faz para Adão e Eva. Na verdade para Eva, né? Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Eis que a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer sim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Olha como o diabo é ardiloso. Ele distorce a situação. Deus não falou de forma nenhuma, não comam de todas as árvores. E ela joga essa conversa. Ei, é verdade que Deus falou que não pode comer nenhuma árvore? Você conhece aquela pessoa que está fora da igreja, irmão, que acha que a igreja não pode fazer nada? Não quero ir na igreja não, porque lá não posso fazer nada. Antigamente virou até brincadeira na escola. Não, minha religião não permite. Quem já falou isso? Ei, vão jogar bola? Não, minha religião não permite. É isso que ela faz. Ela pega a tua cabeça, irmãos, e ela vira para o lugar que você não deve olhar. Ela coloca em um prazer que o mundo vive, que você não tem que viver, mas você está insatisfeito porque nós não estamos cheios do pão da vida.
E ele começa a trabalhar na sua mente assim, ó, ei, corre mais, vai atrás de mais, você precisa de mais, cara, você tem que ter mais, você precisa de mais. Cobiça, corre para lá, corre para cá, e aí você tem que cultuar o Senhor, e o culto é vazio, você não consegue mais levantar as mãos, a gente não consegue mais reagir, porque, cara, amanhã eu tenho que levantar cedo de novo, e corre mais, e vai mais, e corre mais. Faz sentido, irmão? Faz sentido? Então é uma linha muito tênue, não é para a gente ficar parado e desistir dos nossos sonhos, negativo. Mas também não é para a gente ficar somente cobiçando. Eu tenho falado aqui, queridos, Deus vai prosperar muito você pode dizer amém? Mas entenda, pelo amor de Deus, por que Deus está te prosperando. Entenda, querido. Peça para Deus, quem eu preciso ajudar? Senhor, quem eu posso ajudar? Se não aparecer batendo na sua porta, liga para nós, irmão, a gente tem um monte. Mas comece a entender o que é o contrário de uma vida de cobiça, irmão. Amém? Comece a entender isso do fundo do seu coração. E você começa a viver o cristianismo genuíno, entregando a sua vida de fato a Jesus. Aí a gente pode dizer assim, de fato, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo é para glorificar o nome do Senhor. Uau! Uau, irmãos, quem tem coragem de dizer um negócio desse? Quem tem coragem de dizer um negócio desse? Eu comecei a dizer aqui, o Emerson cantando, né? Toma o seu lugar, amado. A melodia é gostosa, demais da conta. Que melodia top, eu amo essa música. Mas é muito sério o que a gente está cantando. Porque para ele tomar o lugar, já estudou física na escola? Ciências? Duas coisas não pode ocupar o mesmo lugar no espaço. Para ele tomar o lugar, você tem que sair. Para você estar no ônibus, para você dar o lugar para uma grávida sentar, você tem que sair, irmão. Assim também no mundo espiritual. Senhor, toma o seu lugar, então sai fora. Sai da frente. Mas o nosso descontentamento não deixa a gente sair do comando. A gente não sai do comando. A gente não sai do comando. O homem, na verdade, quer o comando, queridos. Quer o poder. Então, queridos, o segredo para que você fique firme, para que você deixe de cobiçar as coisas do mundo, é ter os nossos olhos fixos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o começo e o fim, o alfa e o ômega. Somente assim, queridos, somente com essa conduta de vida a gente consegue vivenciar isso que nós estamos falando aqui, aprender a ser contente. E aí, irmão, o diabo ele sempre trabalha a partir de uma falta. O diabo ele sempre vai procurar em você uma falta. Ele sempre vai procurar em mim uma falta. O discipulado do diabo é a falta, é o descontentamento. Enquanto as nossas falas, de Deus para nós é: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez direi: alegrem-se no Senhor. Outra fala, aprendi a estar contente, nós lemos aqui. Outra fala, Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Trazendo para a linguagem de hoje, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, porque estando nele, queridos, tudo vai ser suprido, não da sua forma, mas aquilo que você precisa. Então esse é o discipulado do céu para nós, a palavra está entregando isso a nós, confia, Salmo 125, os que confiam no Senhor, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, glória! Mas o discipulado do inimigo, do inferno, está sempre apontando para uma falta que você tem. Queridos, foi assim lá com Eva, eu já falei isso aqui, são milhares de plantas, e ela olha para que não podia. Ele vai lá em Jesus, e fala assim: está com fome? Você consegue, cara. Peça para que as pedras virem pão. A partir de uma falta. Ok? E meu irmão, como você acha que ele está buzinando no seu ouvido?
para que você não consiga ser contente de forma nenhuma, para que você não consiga expressar gratidão, para que o crente viva uma vida medíocre de tristeza com os olhos baixos. Ele está pegando as faltas que nós temos, ele está trabalhando, você nem percebe, em cima da tua falta, cara. Corre atrás, vai atrás. Você precisa. Sem isso aí você não tem status. Sem isso aí você não é ninguém. Olha só, isso aqui vai te fazer mal perante a sociedade. Corre atrás. Vamos. Sempre foi a artimanha do inimigo. Quando o povo hebreu foi sair lá do Egito, irmãos, o que o faraó, que tipifica ali o inimigo, fez? Dá mais trabalho. Então eles estão com tempo para adorar, então vamos fazer o seguinte, taca mais trabalho neles. E ele duplicou o trabalho daquele povo. Mas Deus é sempre misericordioso, amém? Então, queridos, o que tem movido o mundo é a cobiça, isso é muito sério. Igrejas, irmãos, púlpitos estão virando palanque político, estão virando reuniões de negócios. Não dá, irmão. Tudo mascarado com outro nome, cobiça. Pessoas saem do mundo, mas querem que o mundo venha para dentro da igreja. Cobiça. Vamos fazer aqui um esquema, não tem como. Pastor Diego, não tem como, irmãos, aqui não sobe. Não, nós não vamos negociar com esse tipo de coisa. Mas o mundo está cobiçando, a igreja está rompendo o que tinha que ser fiel. Olha só, irmãos, não sei se você é um fã de rede social, mas isso é um perigo. Eu gosto, eu tenho, eu uso. Você sabia que pessoas alugam, tipo assim, dinheiro de toda uma vida, ou faz um empréstimo, eles alugam um jato para fazer um vídeo, para te vender um curso. Você fala assim, caraca, funciona. Você acha, irmão, que um rapaz que anda de jato está preocupado com R$ 7,90 por mês? E tira um monte de foto, e troca um monte de roupa. Isso é verdade. Tem pessoas que pagam diárias caríssimas em resorts famosos, levam lá 20 mudas de roupa, e fica 24 horas, 48 horas fazendo vídeo, para você desejar a vida que ele tem. É sério. Carros muito caro, parcelado, porque tem um banco caramelo, e você tira uma foto e faz um vídeo, porque, cara, isso aqui é status, hein? Irmão, não tem status maior nesse mundo do que você servo do Deus vivo. Você estar sendo alocado naquilo que Ele quer para a sua vida, da forma que Ele quer que você se gaste para Ele. Não tem status maior do que isso. Amém, irmãos? Até mesmo dentro da igreja. Eu tinha um costume, né? E Deus me tirou esse costume. Eu ia lá no fundo, lá, eu gosto de ver assim. Lembra que eu falava para a Malu, falava para a Miriam assim, gente, eu gosto de foto do fundo da igreja. Eu gosto de vídeo do fundo da igreja. Nunca mais falei. Nunca mais tirei foto. Porque todo mundo, não, todo pastor é tentado a tirar foto do ângulo que tem mais gente, assim. Isso vira doença. Porque as pessoas chegam em casa e começam a rodar o Instagram. Todo mundo faz isso. O ângulo mais cheio de gente. Aí você fala assim, cara, minha igreja não vai. Olha isso aqui. Aí você olha lá, tem gente ajoelhada, tira uma foto. Cara, olha isso aqui. Cobiça. Cobiça, irmão. Pura. Então até nisso o diabo está agindo. Cara, minha igreja não tem Espírito Santo. Você sabia que uma pessoa só cheia do Espírito Santo move tudo isso aqui? Então que seja nós. Amém, irmão? Que seja você. Já viu aquela frase assim, seja a igreja que você quer que as pessoas vejam? É nós, irmão. Tem que ser a gente. Tem que partir de nós. Amém, queridos?
O problema não é, queridos, olha só. Nós temos aqui células. Eu amo a vida de vocês que lideram células. Eu amo todo mundo. Mas eu quero aqui exaltar você que tem se gastado nas células. Amém, queridos? É muito gratificante ver cada foto. Mas eu já fui líder de célula, eu sei como é que pesa. Quarta-feira, às vezes está cansado, está frio, você quer ficar descansando. Célula. E quando eu tinha célula com 6 pessoas, quero ver eu tirar uma foto. O pessoal, ô Diego, nem era pastor ainda, vamos tirar uma foto aqui, tiro nada. Eu desconversava, ia para outro canto, não tirava foto. Quando tinha 40, tá, foto. Cobiça. Nós temos células aqui, irmãos, de 2 pessoas, e glória a Deus pela sua vida, líder. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que vem, que faz a célula acontecer, que fala de Jesus para as pessoas, para uma pessoa, para 10, para 13, continua, porque ter um grupo de 40 pessoas é fácil, difícil é ter um grupo pequeno, continuar queimando por Jesus. E é isso que nós queremos, amém? Glória a Deus por isso, queridos, glória a Deus por isso. Então quando você olha para aquilo que você não tem, cobiçando o que é do outro, ou que Deus ainda não te deu, você está dizendo assim para Deus, ó, Deus, sinto muito, o Senhor não sabe cuidar de mim. O Senhor não manja das coisas, porque o Senhor não sabe cuidar de mim. E a palavra diz que mesmo o pai e a mãe sendo bons, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá o Senhor? Você confia, irmão, em Deus? Você confia? O pastor Gisele falou aqui, meu irmão, Deus de detalhe. Deus de detalhe. Se eu fosse falar aqui os detalhes que eu tenho visto nessa igreja, irmão, é louco demais. É demais, irmão. Os milagres que Deus faz na hora certa, no tempo oportuno. Confiança. Amém, queridos? Então, quando a gente está olhando para aquilo que a gente não tem ainda, a gente está menosprezando o agir de Deus na nossa vida. Repito mais uma vez, não estou falando sobre comodismo. Estou falando a ser contente com o que você tem e multiplicar o que você tem, amém? Você crê nisso? Você crê que você tem um ministério sobre a sua vida? Multiplique ele. Amém, querido? Amém? É isso. Então, meu irmão, o sentimento de falta, né, a ambição, a cobiça, é o maior assassino de propósitos. Quantas pessoas, irmãos, deixaram de servir a Jesus, deixaram de estar com Jesus, deixaram de sonhar com o ministério, deixaram de abençoar pessoas com palavras, por causa da maldita cobiça. É um assassino de propósito, queridos, dentre outras coisas, né? Amém? Estão entendendo essa palavra? Eu já quero encerrar, mas está tão bom. Então, irmão, eu quero falar para você que não te falta nada. No propósito de Deus não te falta nada. Hoje mesmo você tem tudo nas suas mãos que Deus colocou na sua vida para que você possa cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Não te falta nada. Não te falta nada, irmão. Mas a circunstância, a sociedade, a situação vai dizer assim, falta muita coisa. Quando você tiver o melhor equipamento, você faz. Quando você tiver a melhor roupa, você faz. Quando você tiver condição, você faz. Sabe o que a palavra diz sobre isso? Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Ser fiel no que você tem. E aí eu vou te colocar sobre o muito. Ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. O que nós precisamos talvez é amadurecimento. Queridos, quando nasce uma criança, nasceu uma criança, amém? Ô glória, ela nasce completa sim ou não? Amém. Se ela tiver saúde, não vai esperar 1 ano, 2 para nascer outra perna. Já veio. Amém? Não, daqui 2 semanas vai nascer outro braço. Já está ali, irmãos, 2 braços, 10 dedinhos, tudo funcionando. Estou falando isso aqui, eu tinha um medo da tal da... Deixa para lá. Está tudo completo, irmãos, glória a Deus por isso. Ela só precisa amadurecer. No tempo oportuno, quando Deus colocar o ministério sobre a vida dela, começa a falar. Vai precisar da fala, então começa a falar. Depois começa a andar e deixa o pai maluco.
Mas ela vai amadurecendo, mas ela já tem tudo o que ela precisa. Ela precisa multiplicar e amadurecer aquilo que ela já tem, amém? E aí a palavra diz lá em João 3, que eu e você, nós precisamos nascer de novo. E eu e você nascemos para a honra e glória do Senhor. Você nasceu de novo, sim ou não? Você nasceu de novo, irmão, você conheceu Jesus, você não sabia muita coisa, você não sabia muito de Bíblia, e você começa a amadurecer o seu processo, mas você já tem tudo que você precisa. Amém, irmão? Então eu vou ser um cristão melhor, eu vou chacoalhar a estrutura dessa cidade. Começa. Não, porque um dia Deus vai me dar a oportunidade de ser um pregador para 5.000 pessoas. Começa falando um salmo para a tia da padaria. Coragem, irmão. Tia, tudo bem? Tudo bem. Você sabia que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião? É, meu filho. Sim, tia. Esse Senhor é o Senhor que eu sirvo, dono do ouro e da prata, e Ele quer que você sirva a Ele também. Aleluia. Amém? Um versículo, uma pessoa. Que tal? Aí no outro dia, um versículo, outra pessoa. Que tal? Amém, querido? Contentamento. O que você tem? Um versículo? Contentamento. Depois você vai ter 2, 3, 7, 15, mas amadureça para a honra e glória do Senhor. Davi foi um grande rei, um enorme rei, um cara fantástico. Mas quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, não era nem dele, era do seu pai, aparece um urso e um leão. Ele briga com o urso e o leão. Você já viu um leão de perto? Misericórdia, Jesus. Tem um filme do Leonardo DiCaprio que ele briga com o urso, que ele toma uma surra. Eu fiquei assim, uau, que negócio doido, né? Umas garras desse tamanho. E Davi, irmão, cuidando de algo que nem era seu, ele encara esses dois monstros e arrebenta com tudo. Ele podia deixar comer uma ovelha e falar, pai, ó, antes ela do que eu, né, pai? Entende? Mas já estava dentro dele, ele já estava com aquilo ali, ele já era um grande guerreiro. Então ele estava somente fazendo algo que já estava no coração e na conduta de Davi. Irmão, depois ele foi colocado sobre um grande exército, sobre uma nação inteira. Amém? Então contentes com o que você tem, irmãos, começa a agir agora e multiplique o que Deus te deu para a honra e glória do Senhor. Não, mas eu quero ser um jovem que vou ser missionário nas nações. Não consegue falar um salmo na padaria. Sinto muito, irmão. Acabar com o teu sonho assim. Mas começa. Daqui a pouco você está nas nações. Amém? Não, que eu vou ser um cara que vou organizar cruzadas evangelísticas. Glória a Deus, então começa arrumando a cama, santo. Pelo amor de Deus, organiza a escrivaninha, organiza a casa, e depois a gente vai ganhar o Brasil, ô glória. Quem concorda com isso? Então, irmão, nós precisamos começar com o que nós temos, aleluia. Amém? Precisamos estar contentes em todo o tempo, em toda situação. E para encerrar, irmãos, Mateus 25 fala sobre a parábola dos talentos. Anote aí, eu não vou ler agora, mas fala sobre a parábola dos talentos. E fala sobre multiplicação daquilo que Deus te deu. Vou perguntar de novo, você crê que Deus te deu algo? Sim ou não? Você crê que você tem algo de Deus para multiplicar sobre essa terra? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Fé, convicção. E aqui está falando sobre isso. Ele está falando sobre multiplicar o que Deus já te deu. Contentamento. Ele dá talentos, ele não vem cobrar diamantes e joias preciosas, ele cobra talentos. Então, irmão, eu sei que Deus já te entregou algo nas pregações aqui, nos dias que você esteve aqui ou em algum outro lugar, e esse algo está com você. Então, meu irmão, a ambição de nós termos mais coisas e tudo mais, está tirando nós desse propósito. Nós precisamos voltar os nossos olhos agora para aquilo que Deus nos deu. Eu estou contente com o que Deus já me deu, eu quero mais, glória a Deus, mas na hora certa, do jeito certo, sendo fiel ao Senhor, tudo virá. Amém, irmão? É isso que se trata, ser um cristão genuíno. Então Deus, Ele quer que você multiplique aquilo que Ele já confiou nas suas mãos. É 1 talento? É 5 talentos? É 10 talentos, irmão? Que seja. Multiplique.
Volte, irmão, volte a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, em nome de Jesus. E assim como Paulo diz, né, em Filipenses 4, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quero que você fique de pé no seu lugar agora, a gente vai orar em cima disso. É um momento, irmão, que somente você sabe aonde as coisas saíram do controle. Você sabe aquilo que tem tomado conta do seu coração, a ambição, o descontentamento, está tirando você do foco. Talvez a serpente conseguiu, irmão, virar a tua cabeça para aquilo que não era para olhar, aquilo que não era para comer, aquilo que não era para desfrutar. E a minha oração nesse momento, irmão, vai ser para que a gente volte ao lugar de origem. É para que eu e você, cheios do Espírito Santo, tenhamos a nossa mente colocada no lugar correto. Que os nossos olhos estejam voltados para aquilo que a gente pode comer, aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence, em nome de Jesus. Amém, irmão? Na hora certa, na hora correta, do jeito correto, com os meios corretos, tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida virá até você. Você crê nisso? Então vamos orar, irmãos. Aprendendo a ser contentes. Se eu pudesse acrescentar algo aqui, né? Na verdade eu posso. Aprendendo a ser constantes e contentes. Que os seus olhos, irmãos, estejam naquilo que o Senhor preparou para você. E eu falo para você sem medo de errar. Que o Senhor preparou coisas para que você viva nele, de antemão, antes de você nascer. O Senhor já preparou o propósito para você cumprir. Você crê nisso? Então, queridos, é tempo de nós deixarmos de perder tempo com ambições fajutas, que só minam o nosso caráter, minam o nosso tempo, minam aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Eu digo para você, irmão, se Deus colocou algo na sua mão e você está convicto, Ele virá cobrar isso. Assim como na parábola dos talentos. Então, feche os seus olhos nesse momento, você que entende essa palavra, quero que você coloque suas mãos no seu coração. Eu não quero chamar você aqui à frente, eu não quero que você venha até aqui. Eu quero que você ore no seu lugar. Todos de olhos fechados, irmãos. Agora é uma hora de quebrantamento. E como eu disse, não ore pela sua esposa agora. Não ore pelos seus filhos. Ore por você, irmão. E peça isso ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ensine. Eu preciso aprender a estar contente. Aí você levanta a mão, irmão, não tem açúcar para o café. Eu ficaria uma arara. Mas você vai experimentando coisas de Deus. Você vai amanhã cedo. Nem tudo vai estar pronto para você amanhã cedo. A gente vai chegar no trabalho, vai ter problema. Os problemas de saúde continuarão acontecendo, irmãos. Nós somos humanos. Mas em Deus nós estaremos contentes. E o Senhor, o mesmo Deus, ministrará uma paz que excede todo entendimento no meu e no seu coração. Não tire suas mãos do seu coração, irmão. Deixe firme aí. E ore ao Senhor nesse momento. E agora é o momento seu e Deus. Eu estou aprendendo a estar cada dia. Também queria que você não cantasse agora. Deixa o louvor cantar. Mas que você orasse nesse momento. Lance palavras ao Senhor nesse instante. Tudo pelo seu valor. Precisamos aprender, Senhor. Eu estou aprendendo a Toma o seu lugar, amado nosso. Nós precisamos. cada dia mais satisfeito. Meu Deus. Ah, Deus. É isso que nós precisamos, Senhor. Cada dia que te conheço mais, tudo perde seu valor, Deus. Tudo perde. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito.
eu estou a estar cada dia mais satisfeito em ti. sou o E à Senhor. medida em que te conheço mais, É Jesus. tudo perde seu valor. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. É suficiente. Só o Senhor me satisfaz. Só. Senhor, nós estamos aqui essa noite, Pai, na sua presença. Mas nossos corações estão rendidos a Ti, Senhor. Deus, diante dessa palavra, Pai, eu sou o primeiro a me colocar, Pai, em uma posição. Deus, em melhorar, ó Pai, aquilo que eu estou buscando. Pai, melhorar aquilo que eu estou olhando, Pai. Deus, que toda cobiça saia do nosso coração essa noite. Deus, tudo aquilo, Pai, que está atrapalhando o nosso propósito, seja ele qual for, Pai, a família, Deus, o casamento, Deus, a igreja, o meu ministério, Pai. Em nome de Jesus eu jogo isso fora hoje. Deus, se o inimigo conseguiu desvirtuar os meus olhos, Pai, para um lugar que eu não deveria olhar, Pai, se eu estou hoje me fartando de coisas que não eram para eu estar me fartando, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, volte os nossos olhos para o lugar correto essa noite. Tire de nós, Pai, toda amargura no coração, porque os nossos irmãos estão prosperando. Nós queremos vê-los prosperar, Senhor. Pai, eu quero ser um homem que torce, que vibra, que ora pelos meus amigos, Senhor. Deus, eu quero ser um homem, Pai, um esposo, um marido, Senhor, um amigo, que vê os outros irmãos prosperar mais do que eu, Senhor. Que eu possa me alegrar com isso. Devolva a nós esse coração, Senhor, o coração do reino de Deus. Tire de nós, Pai, todo corromper, ó Pai, no espírito, também no físico, Senhor. Deus, que eu possa desejar estar no Seu reino, Pai, que eu possa desejar falar do Senhor, Pai, em praça pública, Deus, em reuniões, aonde eu estiver, Senhor. Deus, que eu seja, Pai, que eu não seja uma pessoa na minha empresa e outra na igreja, Senhor. Uma vez que eu coloquei. Mas eu sei que nós só conseguimos isso através do Seu Espírito Santo. Então é a Ti, Espírito Santo, que eu clamo essa noite. Nos dê esse coração, Pai. Um coração, Deus, onde eu consiga dizer que tudo eu posso, porque o Senhor me fortalece, Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor, os nossos dias, os bons, os não tão bons assim. Eu clamo a Ti, Senhor, pela minha casa, pelos meus filhos, Pai, muito obrigado. Deus, obrigado porque nada tem faltado a nós, Senhor. E se algo tem faltado é porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está providenciando, ou que não é para nós termos daquela forma. Obrigado, Jesus. Deus, o Senhor é um Deus de detalhes, como nós falamos aqui hoje, essa noite. Continue agindo, Pai, no detalhe da nossa vida. Como diz essa canção, Pai, que nós possamos estar cada dia mais satisfeitos em Ti. Oh Deus, nós carecemos desse coração, Pai. Carecemos da Sua ajuda, Senhor. Deus, em um mundo tão corrompido, Pai. Pai, em um mundo tão odioso. Senhor, em um mundo, Senhor, tão estranho. Que nós sejamos a igreja, Pai, escolhida pelo Senhor. A igreja encontrada pelo Senhor. Deus, a igreja alcançada para alcançar, ó Pai. Esse é o nosso objetivo, Deus. Nós fomos alcançados, ó Pai. O Senhor tem sido bom para nós. Que nós possamos alcançar outras pessoas, ó Deus. Que esse seja o movimento do nosso coração. Pai, que esse seja o movimento da nossa igreja, Senhor. Dia e
e noite, Pai. Deus, eu quero aprender a estar mais satisfeito em Ti. Tire do meu coração a cobiça, Pai. Como nós já dizemos hoje, Pai, dissemos hoje logo mais, toma o seu lugar no nosso coração. Toma o seu lugar na nossa vida, Deus. Pai, que essa palavra não seja esquecida, mas que ela venha no nosso coração como uma terra fértil, Pai. E que ela multiplique a sua semente e os seus frutos. Esse é o meu pedido, Deus. Abra os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém, irmão? Você pode profetizar isso na vida do seu irmão que está do seu lado aí. Fala, cara, eu profetizo que você está aprendendo a ser contente no Senhor. Amém? Estenda suas mãos em direção à sua casa. Comece agradecendo por tudo que tem lá. Comece agradecendo, irmãos, porque você está indo embora. Não sei como que você vai embora hoje, mas agradeça por isso.